Então tá gravando. Então tá, bom dia. Estamos aqui na 31ª Jornada Regional do Instituto e agora a gente vai apresentar a mesa 2, né? Eu sou a Corina Post, sou analista do Instituto Jungiano e a gente vai começar com o trabalho, né, da Andressa Martins dos Santos, que é candidata analista pelo Instituto. E o artigo dela é A Liberdade que nos é possível, o embate entre o ego e o self. Depois nós teremos a Marita Padilha Bombel, que também é candidata a analista pelo Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. O artigo dela será O Espaço Sagrado no Cuidado com a Alma. E o terceiro e último artigo dessa mesa será com a candidata também pelo Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, Aline Menezes, a consciência na ancestralidade indígena e a psique na psicologia junguiana. Andressa, então agora é contigo. Pode começar a tua apresentação. Bom dia a todos, pessoal. Então, sou a Andressa, a Corina já apresentou, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, vou falar sobre um tema aqui, então, sobre a liberdade. Então, a liberdade que nos é possível. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Aí. Todo mundo me vendo? Uhum. Tranquilo? Então tá, pessoal. Primeiro, eu vou falar para vocês os motivos, então, né, que me levaram a fazer esse trabalho. Em determinado momento da pandemia, né, acho que, bom, obviamente não é novidade para ninguém mais, né, sobre isso, mas a gente já está há algum tempo, até acho que é a nossa segunda jornada já em pandemia, né, e o que acontece, né, bom, a gente viu a realidade externa nos impor, assim, uma série de restrições que são necessárias, né, nesse momento, mas teve realmente um deslocamento ali para o mundo interno, então, das nossas vivências, que, bom, não é necessariamente, né, óbvio, menos rico do que a realidade externa, mas que nos trouxe, então, nos colocou nesse lugar de maior limitação à nossa vida. E nesse momento, né, da pandemia, onde nada mudou, eu me vi presa, né, num estado de não liberdade, ou comecei a sentir esse aprisionamento muito forte, e me veio a imagem do Sísifo, né, Sísifo carregando a sua pedra morro acima, né, todos os dias da mesma maneira e nada muda, né, então foi onde eu me peguei nesse estado, no meio da pandemia, então decidi falar sobre isso e falar um pouquinho então sobre a sensação de liberdade, de onde ela vem, liberdade de quem a gente está falando, tá? O caminho mais lógico para mim, né, foi pensar assim, tá, né, o estado de não liberdade me remeteu, né, à questão dos complexos atuantes, então, na consciência, né, a gente tem essa supremacia da consciência ali envolvida e os complexos, quando eles começam a irromper, né, a gente vê muito na clínica a sensação de angústia, né, sensação de aprisionamento, que isso nos proporciona, né, o próprio Jung, ele traz uma frase que diz assim, né, a liberdade do eu cessa onde começa a esfera dos complexos, que fala muito desse sentimento de não ter mais liberdade, né, e a consciência, ela tem esse medo realmente, né, de ser, de sucumbir à influência do inconsciente, é um estado que gera medo, né, e bastante desconforto. Pensando nisso, assim, né, pensando então no homem então com seus complexos e tudo mais, outra coisa que eu me deparei na minha pesquisa foi na questão, então, tá, a lógica então seria que um estado de individuação, nos proporcionaria então uma maior sensação de liberdade, né, porque estaria realmente mais integrado ali dentro do homem. E o que eu encontrei, né, realmente, o homem que é indiferenciado, ele facilmente ele se coloca em uma fusão com os homens à volta dele, né. A questão é que, bom, se eu estou indiferenciada, é muito fácil se mesclar a esse meio à minha volta e sucumbir às influências disso, né, tornando que, bom, não é o meu desejo que é o que eu acabo fazendo. Muitas vezes são fatores do meio e eu acabo agindo de acordo com coisas que são externas a mim, causando um estado de desarmonia,
né, o homem age diferente do que ele é. E isso também, né, gera uma sensação de aprisionamento por estar se agindo de acordo com coisas que não são minhas propriamente ditas, né. E pensando nisso, né, até o Jung fala em uma parte dos textos, assim, que eu li, que pensando nisso, existe uma necessidade do herói na sociedade. Então, por que necessidade? Porque, bom, nessa massa, né, inconsciente, né, toda fusionada, precisa realmente ter uma pessoa que faça esse movimento, que possa romper, né, com os padrões, com as convenções todas, para se distinguir e mostrar para o grupo que existe um caminho a ser percorrido, né, que existe uma designação que é possível se diferenciar, né, se libertar, então, dessas influências todas, né. O que que eu queria dizer para vocês, assim, bom, eu começo falando um pouquinho, né, dessas relações ali da sociedade, do meio, mas a gente tem não, bom, temos várias esferas ali de relação, então nós todos possuímos um livre-arbítrio, da mesma forma que o livre-arbítrio se choca com os limites da realidade, né, porque, bom, livre-arbítrio é uma função de ego, também dentro de nós existe ali um choque ali de limitações, porque o ego também se choca com o que o self deseja ou pretende, né, então existe sempre então essas limitações até onde um vai, né, então o ego em relação ao mundo e o self em relação ao ego. Mas a gente pensa assim, tá, né, é muito fácil também cair num momento onde tu pensa assim que o ego ele pode ser inferior ou menos importante nesse papel todo, nessas esferas todas do ser humano. E na verdade não, na verdade o que a gente vê é que existe uma dependência entre esses fatores, e o ego ele não é menos importante, porque o self precisa do ego realmente para se realizar e para ser percebido, e a própria individuação, né, se não fosse o ego, na verdade não teria como ser percebido todo esse processo de realização do self. Aqui eu quero fazer uma distinção rápida só para ficar mais claro, para não ter um problema de nomenclatura. O Jung ele faz uma diferença entre vontade e instinto, assim, então só para meio que localizar esses termos, assim, nas nossas instâncias, porque ele diz que a vontade não são impulsos dirigidos, mas que estão à disposição do nosso livre-arbítrio, então fica mais nesse lugar de ego, né, e o instinto não, o instinto ele é um impulso que vem ou do inconsciente ou do corpo, e que tem a falta de liberdade, então enquanto a vontade nos diz ou tem a ver com a sensação de livre-arbítrio, o instinto não, o instinto ele tem essa ausência de liberdade, porque ele vem de algo muito mais inconsciente, então algo que foge da nossa consciência, né. E é importante dizer isso, porque a gente a gente tem controle numa esfera, assim, numa forma muito parcial sobre tudo isso, né, e achar que a gente pode reprimir, assim, pode ser algo extremamente catastrófico, porque toda repressão ela gera deslocamento e isso, enfim, a gente sabe bem os perigos de qualquer repressão a nível de inconsciente, enfim. Qual que é o ponto, os pontos principais do trabalho? É que existe uma autoridade interna, então, que foge desse limite da nossa consciência, e pensar na autoridade interna, ela não é um ato religioso em si, embora alguns possam chamar essa autoridade, essas forças naturais como vontade de Deus, né. Onde é que aparece essa vontade? Ela aparece nos impulsos, ela aparece nas tendências do homem. E realmente, o homem, sua consciência, ele é uma partezinha só dessa equação do que vai decidir, então, do que vai pesar numa decisão final, né. Então, o que que eu queria falar para vocês, assim, essa vontade de Deus, essa autoridade interna, o Jung diz assim, ela é uma sensação, é um impulso que dissipa a dúvida do homem. Ele, ao mesmo tempo que o homem está no processo decisório, está tentando ali exercer o livre-arbítrio, mas existe essa força ali, essa autoridade que pesa muito na nossa decisão.
E isso, né, ou perceber essa autoridade interna, como a gente queira chamar, se a gente quiser chamar de self, de Deus, enfim, é algo que pode gerar um sentimento extremamente desconfortável para o ego, né? Aqui eu coloco essa expressão em latim, mas a tradução ali literal é que é o crime de lesa majestade humana, né, que é um termo que o Jung vai usar para dizer o quê? Vamos dizer que perceber essa autoridade maior, além do ego, muitas vezes ofende a supremacia da consciência, né? E isso pode ser um estado extremamente desconfortável, né? Mas ao mesmo tempo, quando o homem percebe essa autoridade ou essa vontade falando dentro dele, tem uma mudança, uma transformação de percepção que é muito, muito importante e que pode ser resumida, né, na seguinte mudança de frase, assim, a sensação de que eu vivo para uma sensação de que eu sou vivido, né? Mas nisso o homem, o ego, ele não está sendo destituído do seu poder, ele está realmente só tem uma mudança de paradigma ali dentro do que decide, o que é uma supremacia, né? E não é a consciência realmente, né? O religioso, né, isso é uma coisa que ele traz, assim, eu encontrei também várias frases na literatura, mas escolhi trazer essa de São Francisco de Sales, mas o religioso, ele consegue lidar um pouco melhor com essa autoridade interna, né, claro, sob o nome de Deus, mas ele consegue lidar, porque toda vez que a gente personifica também, ou dá nome, fica mais acessível o diálogo, né? Então, falando um pouquinho dessa questão do livre-arbítrio e falando um pouquinho dessa autoridade maior que está dentro da gente, que participa, né, do processo decisório com esse peso tão grande, eu queria trazer essa citação, eu achei muito bonita, né? É assim, o nosso livre-arbítrio, ele pode ser um obstáculo no caminho da inspiração, e quando o sopro favorável da graça de Deus insufla as velas da nossa alma, está em nosso poder recusar-nos consentir e, portanto, impedir o efeito do favor do vento, mas quando o nosso espírito navega junto e faz sua viagem com prosperidade, não somos nós os responsáveis pelo sopro da inspiração, nem somos nós que insuflamos nossas velas, nem damos movimento ao navio de nosso coração, mas simplesmente recebemos o sopro, consentimos seu movimento e deixamos que nosso navio navegue com ele, sem impedi-lo com nossa resistência. Ah. E voltando para o Sísifo, né, porque foi a imagem que me apareceu, eu encontrei algumas versões do mito e queria compartilhar com vocês rapidamente, mas a versão desse autor, né, do Camus, então, um filósofo, ele traz o Sísifo, né, tem um livro, né, dele chamado Mito de Sísifo, que foi onde me baseei. Ele acredita que não, o Sísifo, ele tá ali levando a pedra dele, mas que o Sísifo pode ser considerado um homem feliz quando ele, feliz, né, digno, enfim, quando ele percebe que ele anula os deuses e percebe que ele é o dono do próprio destino. Então, é uma interpretação do mito baseada totalmente numa confiança na consciência, né, do existencialismo, de que ele próprio tem a vontade dele e isso é maior do que qualquer vontade dos deuses. No momento que ele se dá conta disso, ele passa a ser dono do próprio destino dele, né? Então é uma visão do mito, mas que para os junguianos, e daí tem a versão da Verena Nakache aqui no livro Sísifo dela, é uma versão que nega os deuses e que traz essa falta de confiança em algo maior, né? Ela traz a esperança como um elemento que, na visão dela do mito, né, que é diferente, mas do esperar algo maior que possa ali ajudar, quem sabe modificar, ou quem sabe dar um sentido para aquela tarefa do Sísifo, que é tão sem sentido, né? Então eu gostei, eu trouxe isso porque são dois exemplos, né? Duas interpretações, uma totalmente voltada para a consciência e o homem sendo dono dele mesmo, e a outra não, a outra uma visão de um Sísifo que tem esperança em algo maior e continua rolando a pedra dele, né? Com essa esperança, então, de que algo fora dele possa lhe ajudar. Tá? Mas, enfim, fato é que é necessária essa derrota do ego, que o ego possa abrir mão dos seus anseios para que possa se cumprir o objetivo do self ou da individuação. E só assim
pode realmente se criar um significado na vida, né? Então, o ego, ele é muito limitado quando a gente fala de significado, né? Para realmente ter uma experiência de significado, a gente precisa ter uma realização num nível maior, tá? E a Aniela Jaffe, ela resumiu nessa frase, que eu achei muito legal. No fim das contas, né, como todos os paradoxos que a gente lida na prática junguiana, né, mas o homem, ele é livre e não é. Então, ele é livre porque ele é livre para aceitar a designação que lhe foi feita, né? E não é porque não é ele que vai decidir realmente o que vai ser feito do seu destino, qual que é a sua designação. Mas qual que é a graça disso tudo? Se não tivesse a liberdade, a individuação, ela poderia ser uma catástrofe, porque ela seria algo imposto a nós. Não, a beleza justamente do processo é poder ter liberdade de escolher participar dele, abrindo mão de algumas coisas, mas em prol de um objetivo maior dentro de nós, né? Então, nessa outra instância. Então, só assim o homem alcança realmente o significado. Tá? Passa, então, pelo sacrifício, né? Um sacrifício que do ego, né, dos seus anseios próprios, mas um sacrifício que leva para além do homem, que nos mostra essa esfera maior. Tá? Então, a liberdade que nos é possível é essa liberdade em outra instância. E daí eu deixo, né, de uma forma breve, talvez, mas a alternativa possível, que seria a história de Jó, né? Quando Jó se depara com Deus, com Yahvé, ele passa por todo aquele dilema e, no fim das contas, como é que se resolve o dilema do Jó? Se resolve ele abrindo mão dos seus anseios, dos seus desejos pessoais e se submetendo à vontade de Deus. Né? Então, deixo essa imagem para vocês sobre o Jó, então, nesse momento de redenção, de submissão, alcançando, então, o significado da vida dele. E é isso que eu tinha a falar para vocês. Obrigada. Nossa, obrigada, Andressa. Muito bom, e já começamos com a mesa nos instigando, né, a pensar sobre esse processo, né, da questão da liberdade e desse espaço que precisa realmente ser sacrificado para que a gente possa aceitar, né, esse comando talvez maior do céu. Obrigada, Andressa. Então, Obrigada. dando continuidade na mesa 2, agora é a Marita, né, Padilha Pumbel, com o espaço sagrado no cuidado com a alma. Bom dia, eu vou compartilhar a minha tela aqui, então. Então, um bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo a Rosa, que é a analista que me acompanhou, né, minha supervisora, então, nesse trabalho, olhou junto comigo para esse tema e também contribuiu bastante, né, com as nossas reflexões. Bom, então, o objetivo desse artigo foi o de realizar algumas reflexões a partir dos ensinamentos encontrados nas experiências dos índios norte-americanos, expressos em uma carta oracular que sempre me chamou muito a atenção, que se chama Espaço Sagrado. O antropólogo Eduardo Viveiras de Castro nos diz que os indígenas podem nos ensinar a viver melhor em um mundo pior, podem nos ajudar a redesenhar a paisagem que a sociedade vigente desfigura, podem nos ajudar a redesenhar valores essenciais de convívio. A carta que inspirou faz parte de um tarô. É a última carta do total de 44 do tarô chamado As Cartas do Caminho Sagrado. Criado por James Sams, uma escritora americana, propõe uma jornada de autoconhecimento com base nos ensinamentos dos índios norte-americanos. É um trabalho muito bonito que ela desenvolveu, onde a própria leitura nos proporciona profundas reflexões. O tarô é um antigo jogo de origem desconhecida, composto por cartas e utilizado como uma tentativa de adivinhação do invisível e do futuro, como também um instrumento para o autoconhecimento. Cada carta apresenta uma imagem enigmática, composta por diversos símbolos. Podemos dizer que, na sua essência, contém aquilo que Jung definiu como padrões profundos do inconsciente coletivo, contendo em cada carta uma imagem arquetípica.
nos oferece uma história através de imagens, e nesta história podemos ver representado o percurso conhecido por diferentes nomes, como a jornada do herói, o arquétipo do caminho ou o processo de individuação. As cartas apresentam experiências típicas e desafios que percorremos ao longo da jornada da vida, falando sobre um processo de ampliação da consciência e de integração de experiências. Existem atualmente diversos tarôs. Muitas pessoas fazem uso do tarô como forma de diversão, o que parece ter contribuído para a desvalorização e para uma visão equivocada deste instrumento. Porém, para muitos tarólogos, abrir as cartas para alguém é um ato sagrado, que tem início geralmente com o ritual de consagração das cartas, que muitas vezes são passadas de geração em geração entre membros de uma família biológica ou espiritual. A abertura e leitura das cartas muitas vezes são precedidas pela preparação do ambiente, a realização de uma oração, com gestos, palavras evocativas, marcando desta forma uma abertura de conexão com a pessoa que será atendida, despindo a mente das questões do dia a dia, entrando em outro nível de percepção, criando um vínculo psíquico com o instrumento para fazer a mediação entre o visível e o invisível. Esse ritual agrega significado ao que é vivenciado e nos mostra a sacralidade dessa experiência. A carta 44 apresenta em sua ilustração uma criança sentada em postura silenciosa no centro de um círculo composto por 11 pedras coloridas, roupa azul com uma faixa em destaque lilás em sua veste e fita vermelha na cabeça. Ao fundo, um horizonte com a imagem do sol integrado à terra, dando a ideia de um pôr do sol. No topo da carta, o número 44, o nome espaço sagrado, e na base a palavra respeito. Em seus diversos ensinamentos, a carta chama a atenção para o aspecto de que todas as formas de vida, sejam de natureza mineral, vegetal ou animal, têm um espaço que merece respeito. Trata-se de um espaço pessoal que, quando respeitado, torna-se sagrado. Ela apresenta um conceito de espaço sagrado, dizendo que ele não é somente uma crença filosófica e teórica entre os nativos americanos. Desde a mais tenra idade, as crianças indígenas aprendem a ouvir e a respeitar as palavras dos outros, especialmente de seus anciões. Aprendem a valorizar os seus pertences pessoais e ninguém mexe em suas coisas sem pedir permissão. Em consequência deste exemplo, as crianças também não mexem nos objetos alheios sem pedir licença. Os adultos permitem que as crianças tenham suas próprias ideias, seus pertences, suas áreas de trabalho e de brincadeiras, assim como seus próprios direitos, que sempre devem ser respeitados. O fato de uma criança ainda ser pequena não justifica que seu espaço sagrado não seja respeitado. Uma criança que aprende as ideias do espaço sagrado através do exemplo, crescerá sabendo respeitar as ideias, os pertences, os corpos e os lares dos outros. A carta, o espaço sagrado, nos fala ainda de um espaço de encontro consigo mesmo, da construção de um espaço sagrado para cultivar o silêncio, para observar e ouvir as vozes e as imagens da interioridade da alma. Neste sentido, as crianças indígenas muitas vezes são encorajadas a descobrir seu lugar favorito, um lugar que seja só seu e onde possam ficar sozinhas de vez em quando. Dessa maneira, aprendem a fazer escolhas próprias e a ter prazer na companhia de seu ser interno. É claro que a criança também estará na companhia das criaturas da natureza e se sentirá muito mais ligada à Mãe Terra ao construir um abrigo ou uma casinha de brinquedo. As crianças amadurecem sempre que lhe permitirmos desenvolver sua criatividade, imaginação, intuição e autoconfiança. Os pais da criança só irão conhecer este seu lugarzinho especial quando ela resolver convidá-los. Os adultos providenciam todos os materiais de que a criança necessita para fazer a construção e a orientam sobre como usar estes materiais. Estimulam-na a usar a sua própria criatividade na construção de seu espaço sagrado. Neste trabalho, então, eu chamo a atenção para a facilidade que a criança tem de animar o mundo, de imaginá-lo, atribuindo nas brincadeiras diferentes sentidos. Desta forma, parece estar mais disponível para a vivência do sagrado. Podemos ver isso em diversas vivências do próprio Jung, quando criança, relatadas na obra Memórias, Sonhos e Reflexões. Jung conta que entre seus 7 e 9 anos gostava de brincar com fogo. No jardim de sua casa tinha uma velha parede construída com grandes blocos de pedra, e entre os blocos tinham algumas fendas que formavam vazios curiosos. Ali, Jung, criança, costumava manter uma pequena fogueira acesa.
Ali o fogo devia arder sempre e por isso devia ser alimentado continuamente. Ele coloca que o fogo era vivo, tinha evidente caráter sagrado e que por muito tempo essa foi a sua brincadeira favorita. Jung coloca que em frente a essa velha parede havia uma encosta, na qual ficava encravada uma pedra, um pouco saliente, a sua pedra. Às vezes sentava-se nela e então começava um jogo de pensamentos, que seguia mais ou menos este curso. Então, nas palavras de Jung. Eu estou sentado nesta pedra, eu em cima, ela embaixo. Mas a pedra também poderia dizer, eu, e pensar, eu estou aqui, neste declive, e ele está sentado em cima de mim. Surgiu então a pergunta: sou aquele que está sentado na pedra ou sou a pedra na qual ele está sentado? Esta pergunta sempre me perturbava. Eu me erguia, duvidava de mim mesmo, meditando acerca de quem seria o quê. Isto não se esclarecia e minha incerteza era acompanhada pelo sentimento de uma obscuridade estranha e fascinante. O fato indubitável era que essa pedra tinha uma singular relação comigo. Eu podia ficar sentado nela horas inteiras, enfeitiçada pelo enigma que ela me propunha. O analista João Bezinelli faz considerações sobre a infância de Jung, colocando-o como um ser religioso. Ele nos diz: quando Jung era criança, brincava com o fogo. Não qualquer um, pois o dele era eterno. Mas crianças no mundo inteiro brincam de alimentar o fogo sagrado, em todos os lugares e em todas as épocas. Da mesma forma como também os adultos o referenciam nas igrejas, nos templos e nos terreiros, sempre e em toda parte. E sempre e em toda parte as crianças delimitam o seu território, criam seu espaço sagrado, seu espaço protegido, o temenos, ou elegem um lugar que tem uma força especial, diferente de todos os outros lugares. Da mesma forma, os adultos o fazem, e a esses lugares se dirigem em romarias, em peregrinações. A questão do sagrado, portanto, se mostra presente na vida de Jung desde a sua infância, sendo neste período vivida de forma natural e intuitiva. Quando adulto e já um médico psiquiatra, participou de diversos encontros chamados de círculos geranos. Nestes, diversos pensadores da época proferiam conferências, entre eles, por exemplo, Jung e Mircea Eliade. Esses encontros contribuíram muito para o desenvolvimento e o aprofundamento de vários conceitos desenvolvidos por Jung. Eliade, cientista das religiões, é reconhecido por diversas obras, sendo uma das principais O Sagrado e o Profano. Nesta obra, chama a atenção para importantes questões. Coloca que o homem ocidental moderno experimenta um certo mal-estar diante de inúmeras formas de manifestação do sagrado. É difícil para ele aceitar que, para certos seres humanos, o sagrado pode manifestar-se em pedras ou árvores, por exemplo. Mas, como não tardaremos a ver, não se trata de uma veneração da pedra como pedra, de um culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore sagrada, não são adoradas como pedra ou como árvore, mas justamente porque são hierofanias, porque revelam algo que não é nem pedra nem árvore, mas o sagrado, o Grans Andere, né? Algo completamente diferente. Considerando, então, as contribuições de Eliade, onde a vivência do sagrado constitui a natureza humana, me surgiram alguns questionamentos. Onde está o sagrado em nós? Como vivenciamos na atualidade? Quais são os espaços sagrados em nossas vidas? É importante ressaltarmos que, enquanto cultura brasileira, além dos povos indígenas, temos uma importante história e preservação da conexão com o sagrado através das religiões de matriz africana. No documentário da TV Brasil, Entre o Céu e a Terra, episódios Espaços Sagrados, diversos líderes espirituais brasileiros foram convidados a falar sobre esta temática. Ali é possível ouvir diversos belos relatos do que é espaço sagrado e o que torna o sagrado na vivência de diversas religiões. Então fica a sugestão, um documentário muito bonito e interessante. Porém, sabemos que uma grande parcela da sociedade vive hoje distanciada da vivência do sagrado como experiência viva. Neste sentido, podemos refletir sobre as contribuições da analista junguiana Verena Karst, na obra A Alma Precisa de Tempo. A autora refere que em nossa sociedade contemporânea precisamos lidar com a divisão do tempo, pois fazemos muitas coisas ao mesmo tempo.
Com isso, acontece uma aceleração e uma diminuição dos espaços vazios. Ela considera que tivemos ganhos com isso, passamos a ter possibilidades ilimitadas, onde praticamente não existem limites, ampliamos nossa capacidade de adaptação. Contudo, também tivemos consequências, como a dificuldade de escolher diante de uma grande oferta, a perda da capacidade de nos concentrar em algo, nos perdendo das perspectivas de longo prazo. Ela chama a atenção para a importância de respeitarmos o tempo rítmico e para a necessidade de ritmos na nossa vida, e que isso significa, em primeiro lugar, tomar tempo para determinados aspectos da nossa vida, para que possamos experimentar algo que satisfaça nosso coração, para que voltemos a nos sentir em casa na nossa vida. Importante também são suas reflexões sobre as áreas e os temas na vida que não podem ser acelerados, como processos de luto, ou quando algo destrói o equilíbrio de nossa alma, um processo de cura física, a tomada de decisões importantes que exigem um amadurecimento interno. A alma também precisa de tempo, inclusive, para dar-se conta até mesmo das boas e belas experiências, para que possamos absorvê-las como experiência de forma positiva. Precisamos de tempo para prestar atenção a essas emoções e a essas experiências que fizemos, as imagens que elas provocam em nossa psique. Se essas experiências emocionais, ricas e existencialmente significativas, forem importantes para a nossa qualidade de vida, queremos ser capazes de revivê-las sempre de novo e preservá-las como experiências geradoras de felicidade. E isso precisa de tempo. Essas experiências emocionais e cognitivamente processadas podem sempre ser lembradas e trazidas de volta para a consciência do presente, permitindo assim que nós nos alegremos sempre de novo com uma experiência antiga. Em momentos assim, nós nos sentimos vivos e em harmonia com a nossa vida interior e o mundo em nossa volta. Nós nos sentimos em casa em nossas lembranças. Lembranças são a pátria psicológica. E é neste sentido que o espaço sagrado apresenta-se como um tempo e um lugar de valor para o cuidado e o cultivo da alma. Trago em meu trabalho algumas considerações finais, olhando para a carta Espaço Sagrado, que inspirou estas reflexões. Ela parece nos anunciar o encerramento de um ciclo, pois é a última carta de uma longa jornada de 44 cartas. Nesta jornada, a imagem que encerra refere-se à imagem de um círculo de pedras com uma criança em seu centro. Este círculo cria uma verdadeira mandala representada por elementos da natureza, dentro do qual a criança está protegida e em profunda conexão consigo mesma. A mandala mostra-se como um importante símbolo na vida e na obra de Jung. Para Jung, ela representa o símbolo da psique. Neste sentido, podemos considerar que a carta simboliza que o espaço sagrado pode referir-se à própria psique. Diante disso, é importante que este espaço sagrado pessoal seja conscientizado ao longo da jornada de uma vida. Ele pode ser representado imaginariamente, pode nos chegar através de atividades expressivas e até mesmo ser construído materialmente. Neste sentido, o espaço sagrado pode ser um convite nos encontros analíticos para fazer consciência deste espaço sagrado pessoal, espaço para cuidado e cultivo da própria alma, espaço de meditação, reflexão, interiorização e equilíbrio, buscando um equilíbrio entre as necessidades do mundo interior e as exigências do mundo exterior. A carta nos apresenta também o motivo da criança, uma vez que a integra em seu centro. Aqui podemos pensar em uma representação do arquétipo da criança. Para Jung, esse arquétipo representa também um símbolo da totalidade psíquica, uma ponte entre os planos individual e coletivo, como também um traço de futuridade, tendo em vista que a criança é futuro em potencial. O arquétipo da criança é um dos símbolos do self, por ser a expressão da totalidade do ser humano, sendo a síntese a meta do processo de individuação. Neste sentido, a última carta do tarô nos anuncia a realização de um caminho, da chegada a um grau de consciência ampliada de si mesmo e do mundo, característico do processo de individuação. A experiência pessoal de cuidado e cultivo da própria alma dá espaço e valor para tudo aquilo que é sagrado para cada um. Os povos originários nos mostram a importância deste espaço pessoal. Contudo, ao mesmo tempo em que é pessoal, está totalmente integrado à natureza, faz parte dela, compõe-se dela.
Se visitássemos mais nossos espaços sagrados, não teríamos hoje tanta intolerância, e o sagrado do outro, que pode até parecer profano ao meu olhar, seria respeitado. O espaço sagrado contribui para reflexões urgentes de nosso tempo. Muito obrigada. Obrigada, Marita. Tu pode... Isso. Ah, que bom. Nossa, eu acho que a gente está numa sincronicidade, né? Desde trazer a Verena, né? A ideia da pedra, a ideia desse caminho, desse percurso. Então, agora dando continuidade à mesa 2, né? A gente vai ter a Aline Menezes, a consciência na ancestralidade indígena e a psique na psicologia junguiana. Aline? Bom dia, parabenizo as colegas pelos trabalhos, né? Trabalhos profundos, reflexivos, né? Espero dar continuidade a essa beleza, né? Essa profundidade. Então, trago o trabalho A Consciência na Ancestralidade Indígena e a Psique na Psicologia Junguiana. Para esta jornada do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, trago a tentativa inicial de transitar entre a ancestralidade indígena e a psique na psicologia junguiana. Parece que essa convergência se dá a partir da percepção de que a consciência encontra caminhos ancestrais para colaborar no processo de individuação que é guiado pelo self. O reconhecimento contemporâneo dos povos originários, numa dinâmica de aproximação e percepção das diferenças, tem encontrado consonância na busca de uma vida de mais significado para a alma. Não se trata de integrar culturas anulando modos de vida ou saberes, sob a pena de dissolver costumes próprios, mas reconhecer importantes práticas, geradoras e emergentes, processos energéticos e psíquicos inerentes ao humano. Capacitar a sociedade para lidar respeitosamente com a sabedoria em diversidade. Eis o grande desafio também da psicologia junguiana brasileira. Os povos Guarani, guardiões do sagrado originário, mantêm suas tradições vivas. No Rio Grande do Sul, muitas aldeias se localizam perto do território urbano, estão equipadas com internet, celular, e a comunicação entre indígenas e não indígenas tem alcançado conexões nunca vistas. Tal proximidade física e digital potencializa a convivência, trocas de saberes que geram aprendizagens e novos entendimentos dos costumes, com potência de ressignificar nossa desastrosa trajetória histórica. Para os Guarani, há importantes caminhos de ampliação, de significado e de direção na busca do crescimento interior. Como não considerar tais aproximações do si mesmo, vivenciadas pelos indígenas, também na clínica junguiana, se temos intervenções que parecem ser análogas? Jung, na criação da complexa tessitura de seu método, considerou a necessidade de se fazer uma ciência para além dos parâmetros racionalistas. Jung buscou deslocar uma psicologia centrada no Ocidente. Viajou por culturas desconhecidas, desconsideradas, e intuitivamente considerou fundamental reconhecer que há um universo de natureza material e imaterial interconectado. É inegável que ele compôs um repertório mundial do espírito humano.
Esta cosmovisão foi seu grande diferencial para compreender a psique, mas principalmente para propor uma consciência capaz de ir além das dicotomias hierarquizantes e rígidas da modernidade. Ela é parte na alquimia individuante que estrutura a psique. Percurso comum entre povos originários e a civilização atual, que é uma rede de diferenças. Todos os povos buscam respostas aos mesmos problemas relativos ao mesmo mundo. Precisamos de uma intelectualidade que tece encontros. O novo tempo acontece agora, e as palavras que conhecemos parecem não dar conta de construir o sentido da totalidade deste tempo. O incomensurável, o indizível, sempre fez sentido para Jung. A clínica junguiana, nas transformações que surgem no mistério dos instrumentos similares aos ancestrais, indicam um percurso dirigido pela psique originária, que é único para cada um, num universo compartilhado, e que se refere a um movimento individuante. Jung diz na Natureza da Psique, no parágrafo 387 e 388, que sabemos pela experiência imediata que a luz da consciência possui graus de claridade e que faremos bem em conceber a consciência do eu como cercada de uma multidão de pequenas luminosidades. A consciência é resultado de um contato contínuo com o inconsciente. As intervenções e processos terapêuticos buscam promover a fala do inconsciente e a instauração da consciência. Há um entendimento de que inconsciente e consciente permanecem em influência constante, buscando a consciência dos opostos. Vamos olhar para algumas práticas e conceitos que podem representar tessituras convergentes entre a ancestralidade indígena e o fazer clínico na psicologia junguiana. Imagem. As imagens se mostram como uma das principais vias de expressão do inconsciente. Geram um diálogo significativo com o consciente e costumam impulsionar vivências transformadoras. Num trabalho incessante de desconstrução e ampliação de significados, a polifonia da imagem é dirigida pelo self. A tendência é que a palavra falada, como linguagem objetiva, tenha mais investimento por parte do analista e do paciente, tomando maior parte das intervenções. Contudo, quando a expressão acontece pela imagem, a voz toma outras dimensões. A fonte do que se vê com a análise aprofundada, sejam imagens mentais ou materiais, a repercussão é de um movimento, de um sagrado interior. O símbolo. Para Jung, o símbolo é um termo que melhor traduz um fato complexo e que ainda não foi claramente compreendido pela consciência. O símbolo transita no mundo desde o início dos tempos, com os povos originários para além das fronteiras culturais. Na análise, circula livremente. Jung leu os mesmos sonhos durante anos, decifrando a si mesmo, em constante transformação. As técnicas expressivas. Jung trouxe para a psicoterapia as técnicas expressivas, configurações arte-terapêuticas que potencializam a análise.
Orienta sobre a atenção crítica, que deve ser reprimida invariavelmente, uma vez que se produz uma imagem interior e o que aparece então é uma imagem da fantasia, que deve ser cuidadosamente observada e fixada por escrito. A palavra dá direção ao sentido interpretativo da imagem, aproximando o sentido da consciência. Na natureza da psique, no parágrafo 171, temos que há pessoas que nada veem ou escutam dentro de si, mas suas mãos são capazes de dar expressão concreta aos conteúdos do inconsciente. Na alquimia dos elementos naturais, os guaranis se utilizam de materiais para simbolizar processos de aprendizagem, vivências e emoções, a fim de fazer sentido. Com a terra moldada, a madeira esculpida, as raízes que trazem cor às pinturas, às tramas, elementos unidos à imaginação e à sabedoria ancestral, formam uma consciência intuitiva que ganha materialidade relacional. Os mitos e a linguagem metafórica. A ancestralidade tem no mito uma forma elaborada de pensar. A linguagem metafórica fala de como transitar entre espaços de compreensão, no mundo interno e externo. Os guaranis circulam pelos arquétipos e imagens arquetípicas próprias. Jung, em Os Arquétipos e Inconsciente Coletivo, no parágrafo 7, esclarece que todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão e o inverno, as fases da lua, as estações chuvosas, não são, de modo algum, alegorias dessas experiências objetivas, mas sim expressões simbólicas do drama interno e inconsciente da alma, que a consciência humana consegue apreender através de projeção, isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza. Buscamos nossa experiência individual na análise e pouco a pouco vamos reencontrando nossas raízes. O tempo. O tempo é vivenciado de formas diferentes para os indígenas e não indígenas. Na cultura da ancestralidade indígena, o tempo de Kairos faz sentido, pois se refere à qualidade do tempo vivido, algo que não pode ser medido através de números, que não pode ser controlado. O tempo de Cronos, com sua cronologia, por ser efêmero e findável, é menos relevante. A sincronicidade e a interconexão. A sincronicidade, como entendimento ancestral, parece ser vivenciado pelos Guarani, com fluidez dentro da tradição indígena. A interconexão sincronística é um dos elementos centrais da análise junguiana, mas como sincronicidade e os entendimentos conscientes que surgem a partir dela são construídos e percebidos, aparentam ser diferentes para os Guarani e o método junguiano. Os sonhos. O sonho é um produto puro do inconsciente. Jung diz na análise da psique, no parágrafo 152. Os Guarani costumam acordar pela manhã, já com a atenção voltada aos sonhos, buscando seu significado e as mensagens, orientações para o dia que se inicia. Os sonhos são compartilhados com outros, ao redor da fogueira, compartilhando o mate. Há sonhos individuais e os sonhos da tribo. E na clínica junguiana, analista e paciente buscam juntos fazer esse movimento. Por fim, então, trago as interferências em estado de vigília. Com métodos diferentes, os conteúdos inconscientes emergem à luz da consciência. Jung fala que podemos encontrar
né, esses conteúdos através das associações livres, as ideias sem nexo, as falhas de memória, os esquecimentos, os atos sintomáticos. E ele afirma que entre os primitivos não são necessárias medidas especiais para se alcançar o inconsciente. É possível desenvolver esta habilidade de produzir fantasias mediante exercícios especiais, a eliminação da atenção crítica e criando assim um vazio na consciência que favorece o surgimento de fantasias que estavam latentes. Jung traz essa questão no parágrafo 155 da Natureza da Psique. Os povos originários reconheceram e reconhecem os mesmos fenômenos, nomeiam esses eventos, porém, com ênfase do próprio Jung, de que estes povos não teriam desenvolvido uma abstração relativa a estes fenômenos. Então, estariam reduzidos à nomeação e classificações locais. Então, as considerações finais. O estudo da dinâmica da consciência pode ser realizado pela análise da ancestralidade indígena. No Brasil, os guaranis vivenciam em suas tradições aquilo que a psicologia analítica chama de busca e construção do si mesmo. E Jung experienciou com os povos originários um caminho sagrado, a que chamou de psicologia das profundezas. A ligação com o passado histórico, que não pode ser desconsiderado, repercute na psique humana. Os processos terapêuticos que se propõem na busca do vir a ser, da individuação, podem estar em ressonância com as práticas das ancestralidades indígenas. Os junguianos são os que mais conversam com os indígenas, conversas e olhares que iniciaram com Jung. Sentimos ainda que são compreensões iniciais e há a necessidade de aprofundamentos. A clínica junguiana vai se movimentando, ampliando a consciência das conexões com a ancestralidade indígena e parece que vamos compreendendo que estamos sobre o mesmo mistério. Muito obrigada. Muito bom, Aline, obrigada. Bom, então agora a gente tem, dando continuidade à nossa mesa, a gente vai ter uns 15 minutinhos, né, para a gente falar um pouquinho dos trabalhos. Eu acho que é muito interessante esse percurso que a gente fez aqui na mesa 2, né, começando com a Andressa, né, essa ideia dessa construção e desse diálogo do ego e self, e a ideia de se a gente tem ou não tem esse limite, essa liberdade, e a ideia que a Marita traz do espaço sagrado, também com a imagem da carta do tarô, onde a gente pode ver a imagem desse, que o Jung também traz com a questão do arquétipo da criança, e que para ele é esse início e esse fim do processo. Então, assim, eu acho que é muito, muito sincrônico essa comunhão dos trabalhos, e a Aline terminando, né, a mesa, falando dessa ideia da consciência, mas esse espaço também trazendo a imagem da ancestralidade, e que todo o trabalho de Jung, a parte de imagens dele também foi muito comparada a esse processo de conexão dessas vivências com esses povos ancestrais. Então, a minha pergunta que eu deixo para vocês, e aí vocês fiquem bem à vontade para trazer mais alguma coisa do trabalho, já que a gente está falando de toda uma ideia de formação, né, de analistas, e a gente pensar nesse processo como a nossa construção pessoal, mas a nossa construção também na clínica, como é que a gente poderia pensar esse conteúdo que cada uma de vocês trouxe no trabalho realmente com os nossos pacientes, na clínica?
né? Tanto essa ideia de poder, os pacientes estão sempre trazendo o que é a minha escolha, o que é esse processo do coletivo ou desse chamado interno, né? Como é que se faz essa construção desse espaço sagrado na clínica, né? Principalmente pela imagem da criança. E a Aline também, né, de poder trazer um pouquinho dessa ideia, dessa consciência e poder trazer toda essa ancestralidade que a gente tem visto tão forte, com a necessidade de proteção, principalmente dos povos indígenas e africanos, né, que a gente tem vivido de uma forma tão cruel. Então, agora eu deixo para vocês, queria ouvir um pouquinho. Quem que quer começar? Vamos começar? Vai, Andressa. Olha, eu acho muito difícil, assim, escrever sobre coisas que a gente não vivencia, né? Então, para mim, assim, todo esse esforço de escrever o trabalho, assim, foi mobilizado, foi, assim, catalisado por algo que eu senti ou que eu percebi em mim mesma, assim. E acho que quando a gente percebe ou fica atento a isso, né, dentro da gente primeiro, assim, a gente começa também a enxergar, porque a gente reconhece uma pontinha do mesmo sentimento quando a gente está conversando com as pessoas, não necessariamente só os pacientes, assim, mas eu, eu vejo que a necessidade de falar, assim, sobre o tema, sobre a liberdade, primeiro foi também em função de algo coletivo, né, como eu trouxe a própria questão da pandemia, do estar circunscrito, estar fechado, então uma realidade objetiva que nos encerra nesse lugar, né, mas também, assim, por ser algo que, bom, será que a falta da liberdade, ela não está presente nesse desconforto que muitas vezes chega para a gente no consultório? Porque da onde vem a angústia, né? Eu acho que muitas vezes tem a ver com isso, assim, tanto a questão dos complexos, com esse sentimento de que, olha, tem coisas acontecendo dentro de mim, fora da minha vontade, e isso me dá essa sensação de aprisionamento, de compulsividade, né, no meu trabalho também eu coloco, assim, né, que pode chamar isso de várias maneiras, mas essa reação do inconsciente frente, por exemplo, à supremacia da consciência, essa reação compensatória, ela pode vir sob o nome da psicopatologia, né, ou pode vir com outros nomes, mas a psicopatologia sobretudo, assim, né, o erro, né, isso é uma coisa que eu vi, assim, o erro é tu imaginar que porque tu tem uma supremacia da consciência, se tu nega os deuses, que eles não vão estar ali agindo, então, né, só que para o homem moderno parece muito mais fácil ou muito mais palatável chamar isso de mania, de chamar isso de afetos incontroláveis, mas a gente está falando do mesmo fenômeno, né, de ter esse sentimento de liberdade perdida em função de algo que transcende a vontade do eu, a vontade do ego, né? Então, eu acho que toda vez que a gente lida, né, a gente enxerga na clínica, né, um mal-estar, eu acho que muitas vezes tem a ver com um aprisionamento, seja da esfera que for, mas isso muitas vezes tem esse aprisionamento envolvido, então acho que é uma forma de olhar, assim, para a angústia que chega no consultório, né, e pensar sempre nessas relações, nessas instâncias que estão sempre se comunicando, né? E acho que isso foi muito também do que a Aline trouxe, esse diálogo entre as instâncias, entre esse inconsciente, que para o homem moderno fica, às vezes, mais inacessível, né? Mas que os ancestrais ali estão conseguindo, faziam, ou fazem ainda, né? Essa comunicação dessa maneira mais fluida, mais imagética, tem esse espaço para isso acontecer de uma maneira mais fluida, né? Então, eu vejo muito disso que a Aline falou também, nesse diálogo entre essas instâncias, assim. É, como se eles mantivessem ainda essa conexão direta que a gente, ao longo do nosso suposto desenvolvimento, a gente vai perdendo, né?
E realmente, eu acho que a nossa clínica, não só a nossa clínica, mas a nossa vivência pessoal, ela é muito atravessada pelas necessidades de controle do ego, né? E eu gosto muito, a gente até conversou, né, Andressa, assim, eu gosto muito de uma frase que o Jung traz no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, e não, acho que até naquele outro também, que é o ego precisa entender que não é o único senhor dessa casa. Né? Então, acho que todos os artigos estão, de alguma forma, pincelam nesse aspecto, né? De a gente poder entender que tem uma força e uma vontade ou algo maior que está regendo o nosso espaço e a nossa psique, né? E o ego é apenas uma parte integrante disso. E sim, né, eu acho que a gente está vendo aí cada vez mais o aumento de angústias, de ansiedade, de patologias que se apresentam dessa forma. Né? Que bom. Obrigada, Andressa. E continuando, pegando aí o link da Andressa, né, trazendo de que esse espaço da clínica junguiana, ele acaba sendo um espaço preservado, né, onde essas ancestralidades, elas continuaram falando, né, elas continuaram dando todo o suporte das intervenções clínicas. Né? Então, se nós formos fazer esse elencar de intervenções que o Jung nos propôs, que ele usou na clínica dele, que ele usou com ele mesmo, né? O que fica muito claro nos livros negros, né? De que as intervenções elas são análogas, né? Bom, ao lidar com os sonhos, com o contato com as técnicas expressivas, a forma de lidar com o tempo, há um outro tempo na clínica junguiana, há uma outra expressividade possível na clínica junguiana que vai muito além dessa palavra objetiva ou das racionalizações, né? Esse transitar entre o inconsciente e a consciência que acontece o tempo inteiro, né? Onde as coisas não são hierarquizadas, dicotomizadas, onde é relação e tessitura o tempo inteiro. Né? Então, ver a clínica junguiana como um espaço preservado da ancestralidade indígena ainda e das outras ancestralidades todas que nos compõem como humanidade, né, faz com que nós vamos percebendo a riqueza, né, da própria clínica e da potência dela também. Né. Acho importante também colocar que o trabalho que eu propus nessa jornada vem repercutindo muito também na minha clínica como espaço clínico, né? Desde das plantas que tomaram mais esse espaço clínico, né? Dos materiais, eu atendo muito infância também, dos materiais que não são mais tão industrializados assim, embora tenha também, né, um processo importante também de intervenção, mas o uso de mais materiais onde a imaginação possa ter mais espaço, né, onde a liberdade de expressão possa acontecer. Né? Então, acho que pensar mais a ancestralidade, a clínica, e como o Jung também foi tendo como fundamento, né, tudo isso, faz com que a gente tenha uma clínica mais genuína, assim, né, com mais expressividade, com mais liberdade. Bom,
Obrigada, Li. E o quanto a gente também pode pensar, tanto no nosso trabalho pessoal de análise, né, e supervisão, o quanto esse espaço também precisa ser gerenciado, né, e a gente se entregar para esse espaço de trabalho pessoal. Acho que isso que a Andressa colocou, né, todo o nosso, assim como a vivência do Jung, para que ele pudesse construir todo o processo teórico, foi imensamente atravessado pelo espaço de vivência pessoal. Então, assim, esse lugar de perguntas, esse lugar de vivência que se transformou em experiência, né? Então, acho que vocês trouxeram isso, e eu queria ouvir a Marita agora, né? Porque eu sei que ela também trabalha muito essa ideia de como é construir esse espaço sagrado na clínica, né? Isso. É interessante como os trabalhos conversam muito Uhum. entre si, né? E acho que contribuem, né? Ampliam, assim, quando a Aline estava falando, né? E falando do espaço analítico, né? De toda a questão desde os materiais, né? Do que é composto, do que se possibilita nesse espaço. Eu fiquei pensando muito enquanto eu desenvolvia assim o trabalho que o espaço terapêutico ele é um espaço sagrado também, né? Ele é esse convite, né, que a gente pode fazer então para quem nos procura para entrar nesse espaço que é um espaço de encontro consigo mesmo, né? Que é um espaço para olhar para tudo aquilo que é sagrado dentro da pessoa, né? Tudo aquilo que para ela é importante, né? Seja a criança, o adolescente, o adulto. Eu gosto muito de utilizar, até de contar essa, né, contar, né, compartilhar com os pacientes, assim, essa ideia do espaço sagrado, né, contando, né, que isso é um costume, então, dos povos indígenas, né, que os povos indígenas, por exemplo, os índios norte-americanos, né, vivenciam isso dessa forma, e gosto de contar, e geralmente quando eu conto, independente da idade, e principalmente os adultos, eu vejo que ficam muito tocados, assim, muito, né, e é algo tão simples, né, mas ao mesmo tempo tão profundo, e acho que toca porque eles estão talvez muito distanciados mesmo, né, dessa vivência em função da aceleração da vida, né, e com as crianças também, e eu acho que aí em cada, né, para cada pessoa ele vai ter um sentido, né, vai ter um significado, e sempre eu procuro colocar como um convite, assim, a pensar, bom, como é isso na tua vida, né, como isso é na nossa vida, porque a ideia não é realmente, assim, os povos indígenas vivem isso, né, em conexão ali com a natureza. Como é que nós vivemos isso? Como é que as crianças hoje vivem isso, né? É interessante porque hoje as crianças constroem casas em jogos virtuais, né? Em joguinhos, e tem muitos jogos, né? A maioria das crianças gosta muito dos jogos onde elas constroem ambientes, né? E gostam muito de compartilhar. Bom, então, como é que elas estão vivendo isso, né? Como é que isso se projeta para o virtual e, ao mesmo tempo, como é que eu trago isso para a minha vida, né? Porque o espaço sagrado, ele tanto pode ser materializado, né? Como ele é um espaço sentido dentro da gente, né? Que pode ser aonde quer que eu esteja, né? Eu posso estar no meio de uma multidão, num cantinho, eu posso, né, me sentir dentro do meu espaço sagrado, né? E eu acho que com adolescentes, assim, é muito interessante também, porque tem muitos adolescentes que trazem muito, tudo a público, né, nesse mundo virtual, toda a sua intimidade, né? Então, também trazer essa história, né, para trabalhar, né, trazer essa narrativa como uma história para trabalhar, né? O que é que a minha intimidade é algo muito sagrado, né? Então, com quem que eu vou compartilhar ela, né?
eu acho que é uma narrativa assim, que contribui para muitas reflexões, né? Então, eu já tive a oportunidade também de criar uma vivência a partir né, dessa carta, assim, com profs de educação infantil, então trazendo essa reflexão, né, de qual é o espaço sagrado do próprio professor, né, do próprio cuidador, e como constituir isso na nossa cultura, com as nossas crianças, assim, né? Porque a ideia não é isso, então vamos lá convidar, vamos construir uma casinha. Bom, é descobrir, né, como vivenciar isso, né, na nossa cultura, assim, né? E acho que é extremamente importante, assim, e parte, né, realmente, assim, na clínica, parte de criar esse espaço junto com, né, a pessoa que vem até nós, né, de mostrar o quanto esse espaço de cuidado de si mesma, ele é muito sagrado, né, e refletir também, né, onde a pessoa vivencia esse sagrado na vida dela, né, o que toca ela, né, porque antigamente as coisas eram, essa conexão ela era muito mais próxima, né? A própria alimentação era um ato sagrado, né? Estar juntos, né? Tinha essa sacralidade, né? Então, enfim, né? Eu acho que ela abre muitas possibilidades, né? Bom, obrigada, Marita. Bom, gente, eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário. Ok? Eu acho que essa mesa foi muito importante, porque ela faz todo um percurso, né, desse processo do diálogo do eu e do self, né, e percorre por essa construção desse espaço sagrado, mas a gente não faz isso sem ter a consciência, né? Então, acho que é aí que me veio muito também falas da Andressa nesse sentido de que o que é essa entrega, né? Não é uma entrega de dizer, uma entrega de submissão, mas uma entrega enquanto reverência, né? E para isso a gente precisa ter realmente muita consciência, né? Essa consciência desse lugar interno e desse lugar externo também. Gente, agradeço a mesa, agradeço a Andressa, a Marita, a Aline. Muito obrigado pelos trabalhos. E a gente vai ficando por aqui e em seguida a gente vai ter a mesa 3. Tá bom? Um abraço, obrigada para todo mundo. Obrigada, tchau. pessoal. Um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, tchau. Até a Tchau. próxima. Até.